Olá, muito bem-vindo. Os homens não chegam nas mulheres, não se faz mais homens como antigamente, os homens não são galanteadores, não abrem e nem fecham a porta do carro. E por que que isso está acontecendo? Os caras não querem pagar o primeiro encontro, eles não nos chamam para sair. Ah, os caras eles só curtem o meu story, só curtem a minha foto, mas ele nunca me chama, ele nunca me dá um oi. Filho, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, entendeu? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porra, o cara me bota no Instagram dos amigos. O cara curte tudo que eu posto. Se eu posto uma foto de um pão, um queijo, ele curte a porra da foto com pão com queijo. Entendeu? Meu filho, faça alguma coisa. Mande mensagem. Diga assim, ai, você é linda. Tá fazendo o quê? Entendeu? Me leve pra sair. Meu filho, ó, veja só. Ai, que abuso. Ai, que abuso. Odeio solteira. Ai, que saco, velho. Mas eu também não quero namorar. Não quero, não estou no meu momento agora. Tipo assim, velho, é muito chato, mano. Tipo, o que vocês têm, hein, na cabeça? De ficar conversando, conversinha de merda. Ai, muito gata, muito gostosa. Ai, curte minha foto de biquíni. Meu filho, você quer viver nessa o resto da vida? Quer matar um tempo? Pra ficar conversando? Não, me leva pra sair, vamos sair, entendeu? Vamos conversar. Me chama pra sua casa. Me chama pra fazer alguma coisa. Entendeu? Eu sou legal, eu sou divertido, eu sou super de boa. Olha como eu sou de boa. Pô, cara chato, véi. Ele nunca me convida para sair. O porquê que isso está acontecendo? O que está acontecendo com os homens? Os homens estão frouxos, os homens não têm mais iniciativa, não têm mais atitude. Os homens viraram mulherzinhas, os homens viraram princesos. Beleza, vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Acontece que as mulheres, elas foram acostumadas e habituadas a sempre terem tudo nas mãos. Desde quando ela era filhinha de papai, o seu pai sempre resolvia tudo para ela, sempre deu do bom e do melhor, né? Principalmente as filhas de papai. E assim, cara, elas foram acostumadas de que o homem, ele nasceu para resolver tudo para elas. Nasceu para proporcionar uma vida fácil, boa e confortável para elas. Simplesmente pelo fato delas serem mulheres, de que elas têm que ser protegidas, elas têm que ser mimadas, elas têm que ser amadas e elas têm que ter uma vida fácil que é proporcionada pelo pai, pelo homem. E quando elas vão para a vida, na sua vida adulta, e vão em busca dos relacionamentos, obviamente a maioria das mulheres elas estão buscando um segundo pai, que no caso vai ser o seu marido. Começa ali a apresentar algumas red flags, alguns indícios de que ela necessita de um segundo pai, até mesmo na fase do namoro, na fase do noivado, e fica ainda mais nítido quando você casa-se com essa mulher. Então assim, a mulher, de fato, ela nunca precisou mover uma palha quando se diz respeito ao âmbito dos relacionamentos. Sempre foi o homem que precisou mover mares e fundos. Sempre era o homem que ia lá, conquistava a mulher. Antigamente o cara ia lá, jogava uma pedrinha na janela da princesa, da donzela, e aí ela abria, ele tocava uma serenata para ela, galanteando, tentando conquistar, tentando impressionar. A dança do acasalamento, cujo qual os passarinhos aí no reino animal faz para as fêmeas, para impressionar e encantar a donzela. Só que acontece que muita coisa mudou. Os homens mudaram, novos recursos foram apresentados para os homens, né? Como pornografia, redes sociais, aplicativos de relacionamento, garotas de job, né? Então assim, muita coisa aconteceu. Só que assim, há muita controvérsia, há muitos casos e acasos, há muitas questões aí a serem analisadas. Você pode ver muitas mulheres reclamando de que não tem homem e tudo mais, os homens não chegam, não têm atitude e tudo mais. Só que, por outro lado, o que explica o fato de muitas mulheres, por exemplo, estarem namorando, engravidando de Zé Droguinhas, dos crias? O que explica, por exemplo, a prostituição? O que explica, por exemplo, um baile funk, onde muitas patricinhas, muitas mulheres lindas, maravilhosas, vão para lá para se acabar nas mãos dos crias? Eu não tenho nada contra, eu quero que se foda. Mas a questão é de quais caras que elas estão se referindo?
seriam os caras que elas de fato queriam que assumissem elas? Essas mulheres, elas são mães solteiras ou não? Qual é o passado dessa mulher? Quantos anos essa mulher tem? Aonde ela vive? O que ela come? Essas perguntas precisam ser feitas. Então, assim, é muito complicado, cara, porque você pode ver muita mulher reclamando, passando a impressão de que elas estão carentes, mas será que essa mulher, ela não tem uma rede social? Será que ela não fica se autopromovendo, se autoexpondo, expondo seu corpo, chamando a atenção? Será que ela não recebe diversas propostas de homens querendo casual com ela, querendo até mesmo assumir? Porque sim, há muitos homens que mandam mensagens aleatórias do nada para essas mulheres, querendo de fato assumir e até mesmo fazendo um convite, convidando essa mulher e pedindo elas em casamento. É uma coisa absurda. Então, assim, será que elas estão reclamando porque a quantidade de homens que validam elas ou que validavam elas nas redes sociais, ela tem diminuído de forma tão drástica que fez com que elas começassem a entrar em um estado psicótico, em um estado de surto, em um estado de desespero, com medo de ficarem sozinhas? Será que elas querem de fato agora ser assumidas e elas não estão encontrando esses caras para assumi-las? Portanto, elas entraram em desespero? Será que elas não estão, estratosfericamente falando, exigentes demasiadamente e os caras simplesmente não querem lidar com a situação? E os caras simplesmente não querem assumir esse risco, assumir o risco de arrumar um problema muito grande para suas vidas? E de fato é isso que elas queriam, ser assumidas. Elas não querem apenas serem comidas, elas querem alguém que assuma. Só que elas querem isso após terem sido comidas por vários. E aí, quando elas cansam dessa vida de prostituição, essa vida degenerada, essa libertinagem, aí elas agora querem um cara para galantear, para conquistar, para pagar a conta, né? Então, assim, cara, é um negócio complicado, né? E ao mesmo tempo que você vê muitas mulheres solteiras, você também vê muitas mulheres com homens. Que, convenhamos, se é que podemos chamar esses caras de homens, né? Dos mais diversos possíveis, desde cretinos a bundas moles. Não que os cretinos não sejam bundas moles, não que os Zé Drogas e os funkeiros, os caras, os crias, não sejam bunda mole, mas a questão é que esse estereótipo de homens que a sedução pregava, de que você tem que ser isso e ser aquilo para conquistar as mulheres, isso caiu por terra há muito tempo, né? De que você tem que ser bonito, alto, shapeado, tem que ser famoso, que você tem que ter um corpo tal, porque aí você vai atrair as mulheres. Só que o que eu vejo é que esses caras que a sedução pregava, de que se eles fossem de tal modo, eles iriam atrair as borboletas, acontece que esses caras estão solteiros hoje em dia. E os caras que estão com as mulheres, na grande maioria dos casos que eu vejo, pelo menos na minha experiência, são os Jurandis, são os Zé Drogas, são os mulambentos, são os malocas, né? São caras que muitas vezes eles só dão pau e água para essas mulheres. Então acontece que a conta não está batendo, não está fechando. Né? É um negócio muito aleatório. Né? Eu acho que as mulheres e os homens, eles meio que entraram no modo desespero, principalmente as mulheres. Porque acontece que as mulheres só estão em um relacionamento, na maioria delas, porque os homens fizeram alguma coisa. Os homens, de algum modo, tomaram a iniciativa, conquistaram elas. Há casos de homens que ficam meses e anos tentando alguma coisa com a mulher. Entram na zona de amizade, fazem amizade.
e com o passar do tempo, acabam conquistando elas. E há uma porção de homens também que eles não têm saco para isso. E por isso, há uma porção de mulheres solteiras, porque aqueles caras que preferiram ficar solteiros, eles não têm saco e estômago para isso, e nem tempo. Né? E por falar de tempo, a gente está careca de saber também que o tempo está cada vez mais escasso, estamos cada vez mais corridos, a vida está cada vez mais corrida, mais dinâmica, temos cada vez mais coisas para fazer. E acaba que não temos muito tempo para ficar de papo furado, conversa mole, tentando conquistar alguém, sendo que, por exemplo, se você é um homem, você pode simplesmente mandar uma mensagem para uma garota do job e ficar com ela. É claro que também não é exatamente assim que acontece, porque hoje em dia as garotas do job são extremamente disputadas, até mesmo por isso, porque os homens eles são muito objetivistas, eles querem a coisa na hora que eles querem, como e onde eles querem. E tem que ser para agora. As mulheres não. Elas fazem mais com doce, fazem mais joguinho, até mesmo no que se diz respeito ao processo de conquista das mulheres. Então, assim, acaba que esse lance de conquistar mulheres, isso está cada vez mais caindo por terra. Meio que está saindo de moda. Porque o cara passa por um processo árduo. O cara precisa conquistar ela, precisa conversar com ela. É tanto que se vê muitas mulheres putas, insanas, que elas acham ruim o fato do cara estar só curtindo as fotos dela, os stories, e não manda mensagem, não convida nem nada. Só que quando eles mandam mensagem e tomam atitude, a atitude que elas tanto reclamam, né, que os caras não têm, aí quando de fato o cara toma atitude, a mulher simplesmente deixa o cara no vácuo ou dá um fora nele. E os caras, eles não querem mais tomar fora. E eles estão se valorizando. Eles não têm nem tempo mais para ficar de papo mole com mulher, quando na grande maioria esmagadora dos casos nunca vai dar em nada. Vai ficar só naquilo. Papo furado, conversa jogada fora. E nunca vão marcar o encontro. E se marcar o encontro, o que vai acontecer? O cara vai ter que gastar dinheiro, o cara vai ter que buscar, vai ter que levar essa mulher, ele vai ter que conduzir o encontro, aquela interação momentânea ali. Muitas vezes a mulher é chata, a mulher não larga o celular, ela é extremamente tóxica, superficial, não agrega em nada, não tem conteúdo nenhum a agregar, não é inteligente, não é atenciosa, não é carinhosa, ou seja, ela não tem nada a agregar. A única coisa que vai acontecer é apenas encheção de linguiça, o cara vai gastar dinheiro, não vai rolar nada, em muitas vezes, e se acontecer de rolar também, não é garantia de que vai valer a pena, né? Então, por essas e outras, as mulheres estão reclamando. Porque os caras, eles não querem mais encheção de linguiça. E muitos acabam optando pelas do job. Também na ilusão, porque eu acredito que é um risco também, você contratar uma garota do job, não é garantia de que vai valer a pena. Acredito que em 70% ou 80% dos casos, você vai simplesmente jogar o seu dinheiro fora. Então, a maré não está para peixe, nem para um nem para outro. Porque a principal coisa que destruiu tanto homens quanto mulheres foram as redes sociais. As redes sociais é a principal coisa que acabou com o ser humano. Acabou com as mulheres, acabou com os homens, acabou com as crianças, acabou com os idosos, acabou até com os cachorros. Mano, até os cachorros têm redes sociais hoje em dia. Você tem noção do tamanho dessa alienação? Então a moda agora é pegar sem se apegar. Sexo sem compromisso. É job. Só que as mulheres, elas não fazem sexo de graça. Se o cara não pagar a conta, ela surta. Se o cara pedir pra rachar a conta, ela surta. Você acha que o cara vai ficar se submetendo a isso a vida inteira, na tentativa de pegar mulher? É por isso que as garotas do job fazem tanto sucesso. Porque o cara quer objetividade. E a mulher civil, ela quer lanchar sem ser lanchada. Porque se ela não quer ser lanchada, o mínimo que ela deveria fazer era pelo menos rachar a conta. Porque esse lance de, o cara tem que pagar a conta no primeiro encontro, meu irmão, isso é conversa para boi dormir.
Isso não faz sentido nenhum, sabe por quê? Porque veja bem, se você vai encontrar com uma mulher pela primeira vez, sem ao menos conhecer essa mulher, sem ao menos saber se vai valer a pena, o porquê diabos que você vai ter que pagar a conta? O que faz ela ser digna de merecer que você pague a conta por ela, sendo que você não conhece essa mulher? Você nunca nem viu essa mulher na vida. Para que diabos que você vai ter que pagar a conta para essa mulher? Só que as mulheres, elas exigem que o cara pague a conta no primeiro encontro. Só que esse lance de pagar a conta apenas no primeiro encontro, isso é conversa para boi dormir. Porque se houver um segundo, um terceiro, um quarto encontro, quem vai pagar a conta é você. Você, homem. Vai pagar o motel. Se você namorar com ela, obviamente você vai dar presentinhos, mimos. Se você casar com ela, aí, agora, ela é a sua segunda filha. Se é que você já não tem. E você vai ser o segundo pai dela. Então, meu amigo, a maré não tá para peixe. As mulheres exigem demais e não tem nada a oferecer, exceto a pepeca, e nem isso. Não é garantia de que elas vão te entregar um sexo de qualidade. Porque se elas entregassem um sexo de qualidade, os homens, eles poderiam até pensar em ficar bancando mulher aleatória. Se pelo menos o sexo valesse a pena, cara, até aí, beleza. Você colocando a mão onde você alcança, se você pode pagar, tem condição de pagar, e a mulher vai te entregar sexo, uma boa companhia, uma boa interação e uma experiência inesquecível que vai valer cada centavo, meu irmão, por mim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, cara. Deixe que vale a pena. Mas, ao contrário, é um absurdo. A mulher pagar a conta por cara, a mulher conquistar o cara, a mulher buscar e levar o cara, meu irmão, isso é um absurdo, é o fim do mundo, é o fim da picada. Então, por essas e outras hipocrisias, as mulheres estão solteiras, vão continuar solteiras, e esse número vai aumentar, e vai piorar, e eu acho que vai chegar um momento em que elas vão entrar em colapso, né? Porque, principalmente quando a mulher atinge ali seus 25, 30 anos, e ela não constituiu família, ela não arrumou um cara, ela só arrumou pau e água na vida, né? Cara só pra macetar. A quilometragem já tá alta. O buraco na camada de ozônio está muito largo, se é que você me entende. Então, meu amigo, é um futuro obscuro das mulheres, né? É uma situação extremamente caótica, extremamente insalubre. E, infelizmente, cara, essa modernidade, redes sociais, internet, uma vida extremamente exposta, conectada, hiperconectada, mulheres extremamente expostas em redes sociais, se colocando na posição de um pedaço de carne em uma vitrine de açougue, infelizmente, vai piorar. E eu tenho pena de quem é mulher, de quem está com seus 15, 20 anos. É claro que agora elas estão no auge, estão curtindo a vida e adoidado, estão gozando aí à vontade. Mas vai chegar a hora de pagar a conta. E elas não terão dinheiro para pagar. Assim como acontece na grande maioria dos casos em que elas saem com os caras e os caras não querem pagar a conta porque elas não querem ser jantadas, mas querem jantar de graça. E aí o cara simplesmente dá a linha e ela entra em desespero. Porque, afinal de contas, ela foi muito mal acostumada, ela não anda com dinheiro porque ela sabe que os caras sempre vão pagar, só que os caras estão começando a bugar a mente dessas mulheres. E elas começaram a entrar em estado de desespero total. Insanidade a 1000 graus.